Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejam Sinais. Mais uma vez é uma alegria estar aqui compartilhando com você algumas impressões que eu tenho, alguns entendimentos, que eu tenho adquirido ao longo de tanto tempo estudando a palavra, ouvindo outros irmãos e buscando direção, revelação da parte de Deus acerca deste conteúdo dos últimos dias que tanto aquece o meu coração, que tanto tem efeito na minha vida, na minha vida espiritual, na minha maneira de ver o mundo, de observar as notícias, de observar o que está acontecendo no mundo, não pelas lentes do que nos colocam, a imprensa, a mídia, os especialistas, mas dentro de uma perspectiva bíblica, o que a Bíblia nos fala acerca dos últimos dias. Então, quando a gente cria o cenário macro, eu gravei alguns vídeos falando de você fazer um cenário profético, de você ter a sua referência ampla, dentro de um cenário bíblico, para você olhar o que você vê no dia a dia, em todas as áreas, na economia, nesta situação dessa enfermidade aí mundial, nas questões políticas das nações. Tudo isso não são fatos isolados, não são fatos desconexos, mas são fatos absolutamente conectados entre si e conectados com a agenda do Senhor para os últimos dias, revelada aí 2000 anos atrás, no livro de Apocalipse de João, também os evangelhos. Jesus falou tantas coisas, mas também aí um pouco mais de tempo atrás, Isaías, Daniel, os profetas, o próprio Davi, salmista, tem muitas informações do cenário profético nesses livros também, bem anteriores, à vinda de Jesus, falando já da segunda vinda, falando dos últimos dias. Bom, nesse vídeo, são 3 vídeos que eu estou aqui propondo apresentar para você, para sua reflexão, o anterior a este agora e o próximo, E eu estou fazendo uma construção porque eu levei algum tempo para fazer conexões, para juntar pontos, juntar as peças do quebra-cabeça, eu creio. Assim, eu estou compartilhando e sujeitando aqui a sua avaliação, o seu entendimento. Você também tem cabeça para pensar, Deus te dá inteligência para você ler a palavra, ouvir o que algumas pessoas estão falando e formar as suas conclusões, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Bom, eu falei para vocês acerca dessa proporção 5:2, no caso das 7 cartas das 7 igrejas. Eu mantive esse conteúdo dentro daqui do Great Repent que eu estou propondo, falando das igrejas, porque eu creio que isso diz respeito às igrejas. Eu creio que essa proporção 5:2 diz respeito a nós. E eu vou mostrar para vocês por que eu creio isso, para no próximo vídeo eu falar qual é a minha conclusão acerca do que isso nos revela, do que isso nos aponta dentro do cenário profético, que é o meu objetivo, e dentro do papel da igreja, da nossa busca por arrependimento, por entendermos o avançado da hora em que estamos, para podermos então ser aquecidos de coração e fazer a diferença nesse tempo com mais diligência, compreendendo que não temos mais, talvez, tanto tempo assim. Bom, eu falei para vocês então que de 7 igrejas, 5 igrejas não estão adequadas ao chamado do Senhor. 5 igrejas precisam de arrependimento, de um grande arrependimento, mesmo igrejas com obras, mesmo igrejas frutíferas, mesmo igrejas estabelecidas onde está o trono de Satanás, mesmo igrejas lutando contra determinadas situações que a gente acha que são muito intensas e são, ainda assim, o Senhor observa tudo isso, mas fala, tudo bem, mas vocês precisam se arrepender destes pontos. E isso é muito interessante, porque o Senhor, Ele quer mais de nós, porque Ele sabe o que Ele pode esperar de nós, porque tudo que está em nós foi Ele que nos deu, foi Ele que nos preparou, foi Ele que nos formou, Ele que nos moldou, Ele que opera em nós, Ele que nos chamou, Ele que nos capacitou. Então o Senhor, Ele na sua justiça absoluta, Ele sabe exatamente o que Ele pode pedir de nós, o que Ele pode extrair de nós para a glória dEle. E 2 dessas igrejas, elas não precisam se arrepender de nada. Que coisa! Mas eu falei para vocês que não é que elas são santíssimas, mas é que elas não deixam as coisas acumular. Elas dia a dia estão confessando pecados, estão se aliançando com o Senhor, estão revendo os seus princípios e valores, estão sendo transformados pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Então, é mais fácil de lidar quando as coisas são mais simples. O duro é quando ficam muito avolumadas e ficam muito grandes e muito incrustadas, Aí é mais complexo haver uma grande transformação e nós precisamos vigiar dia a dia, porque essa é a palavra do Senhor, vigiar e orar o tempo todo para ser achados dignos de escapar de todas essas coisas que virão. Eu sempre vou bater nessa tecla. Esse texto é o texto chave, é o texto áureo que eu encontro para harmonizar vários outros acerca dos últimos dias. Bom, 5:2.
5 precisam de arrependimento. 2 igrejas não precisam de arrependimento. Uma é martirizada, serve ao Senhor, honra o Senhor, indo às últimas consequências pela sua fé, a igreja de Esmirna. E a outra é a igreja fiel, é a igreja que guarda a palavra, é a igreja que guarda a confissão do nome do Senhor Jesus, mesmo com oposição, mesmo com afronta, mesmo com intimidação. Guarda, então o Senhor guardará da hora da aprovação que há de vir sobre todo o planeta. Eu creio que aqui é uma figura clara do arrebatamento, de ser tirado, livrado de todas estas coisas que virão da hora mais escura deste planeta, a hora do início do juízo, a hora do derramamento da ira do Senhor. Por que é tão importante 5 e 2? Porque se eu estou falando da igreja, eu já falei aqui com vocês algumas vezes, veja, nós temos 7 dias, 7 milênios, há um tempo estabelecido por Deus para a humanidade, como uma figura do que aconteceu no Éden. O Senhor criou tudo em 6 dias e no 7º descansou. Então nós vemos que há 6 dias, 6 milênios da história da humanidade e no 7º nós teremos o reino milenar de Jesus. Eu já coloquei isso num vídeo anterior, não vou voltar agora, como a gente chega nesse raciocínio, mas a Bíblia fala que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, portanto 6 dias da criação, 6 milênios, 7º dia, o dia do descanso, 7º dia, o dia do reino milenar, o reino de 1000 anos de Jesus aqui na Terra. Então eu percebo o quê? Que em 7 milênios, em 7 dias, há 2 dias dedicados à igreja. Então nós estamos de novo com a proporção 2 em 5. A igreja era um mistério para os nossos pais no Velho Testamento, não é isso? Para os profetas que profetizavam acerca da vinda de Jesus e do reino. Por isso que o povo de Israel, os judeus que estavam começando a crer no Senhor, estavam ouvindo a pregação do Evangelho, já queriam saber se era naquele tempo que o Senhor iria restaurar o reino a Israel. Eles estavam pensando num reino físico, num reino terrestre, mas o Senhor estava falando de um reino espiritual e de um reino eterno. Bom, o que me importa aqui é mostrar para você que, mais uma vez, esta proporção 5 e 2 aparece e aparece focada em relação à igreja. Aquelas 7 cartas que são escritas para a igreja, são escritas para a igreja neste exato período de 2 dias de 2000 anos, que é exatamente a mesma proporção que eu falei para vocês, então, que eu encontrei ali nas cartas. Não é interessante? E eu quero trazer mais um ingrediente para você pensar, e é o que eu estou também refletindo nesse tempo que eu estou analisando com vocês, que é o fato de que os diáconos da igreja, os que servem a igreja, também trazem essa marca de uma maneira muito interessante para a nossa reflexão. Então veja, nós temos 7 diáconos escolhidos e apontados em Atos, eu vou colocar o texto aqui para você, e a Bíblia nos fala especificamente com clareza de 2 deles. Os outros nós sabemos os nomes e eles não têm mais nenhuma informação relevante sobre o que possam ter feito na sua vida. Mas 2 deles, eles têm uma conduta marcante. Um deles é Estevão. Estevão, o jovem Estevão, ele é o primeiro mártir da igreja. A pregação de Estevão está registrada na íntegra em Atos dos Apóstolos e ele morreu pela sua pregação. Ele morreu pelo confronto do pecado contra os religiosos. Ele morreu honrando o Senhor, guardando o seu nome, e a sua morte foi poderosa para impactar a vida de um certo perseguidor da igreja, fariseu de fariseus, estudante aos pés de Gamaliel, cidadão romano, um cara tremendo chamado Saulo, que veio a ser o apóstolo Paulo de Tarso. E é interessante, então, a gente vê que a experiência de Estevão, a vida e a morte de Estevão impactaram um despertamento do apóstolo Paulo, mas Estevão, ele é um diácono martirizado por sua fé. Do outro lado, nós encontramos um outro diácono, Filipe, o evangelista. Filipe é aquele irmão que foi levado ao deserto para pregar para aquele príncipe dos eunucos, né? O príncipe da rainha de Candace, e ele estava ali lendo o profeta Isaías, e o Senhor leva Filipe para aquele lugar para pregar o evangelho para aquele homem tão influente, tão poderoso, que trouxe o evangelho então para aquela região da África. Provavelmente já tinham acesso de alguma maneira, talvez, aos livros, mas com certeza ao profeta Isaías ele tinha nas suas mãos lendo, e Filipe prega o evangelho para aquele homem. E o que acontece depois que ele acaba a pregação para aquele homem? Ele é arrebatado para Azoto, ele é levado para um outro lugar. Então, veja que interessante, em 7 diáconos, 2 têm referência, 2 fazem algo que agrada ao Senhor, um é martirizado,
Estevão, o outro é arrebatado, Filipe. Não parece para você que haja aqui alguma figura diante daquela que eu estou colocando para você? Exatamente a mesma proporção das igrejas, exatamente a mesma figura que nós encontramos em Esmirna e Filadélfia. Bom, eu estou despertando aqui a sua curiosidade para falar de 5 e 2, para entendermos que, eventualmente, estas coincidências possam apontar para algo profético, possa trazer algum conteúdo de informação para mim e para você acerca dos tempos que dizem respeito à igreja, acerca dos tempos que dizem respeito à humanidade, acerca do que o Senhor está falando para nós estarmos atentos, fazendo contas, estarmos aí discernindo tempos e épocas como filhos de Issacar, como eu tenho colocado aqui, que discernem os tempos e as épocas para compartilhar com seus irmãos e contribuir para as decisões que eles vão tomar. Querido, querida, eu não estou falando de numerologia bíblica no sentido pejorativo da coisa, mas eu quero falar para você, novamente reforçar o fato que eu já falei no vídeo anterior: o Senhor é um Deus de números, o Senhor é um Deus de datas, o Senhor é um Deus de precisão. Quando o Senhor repete algumas coisas na Bíblia, é importante a gente parar e prestar atenção, porque se há um padrão repetido, o Senhor está falando algo que Ele quer comunicar para cada um de nós, no primeiro momento talvez como segredo, como algo ainda oculto, como algo ainda velado, mas para os últimos dias, eu creio, a palavra de Deus nos traz revelação progressiva. Eu creio que o Senhor vai aquecer o nosso coração com novas informações, novos entendimentos. Creio que há irmãos estudando em vários lugares do mundo, em vários idiomas, e talvez aqui na internet seja um lugar em que nós podemos nos encontrar, e algumas coisas que alguns irmãos estão estudando e publicando vão ajudar aquilo que outros irmãos estão estudando e publicando, e o Senhor, na sua sabedoria, promove encontros, promove aproximações, promove entendimento de um receber do outro, um aprender com o outro, um contribuir com o outro, e o Senhor pode então nos levar a uma plena revelação para trazermos para a igreja de Jesus viver com clareza nesses últimos dias em que as trevas vêm, as trevas vão adensando cada vez mais, a mentira entra, a confusão entra, distrações entram, o falso evangelho apóstata entram. Então é um tempo de muita dificuldade de se manter a lucidez, de se manter clareza, de estudar, de discernir o que o Senhor quer falar, mas ainda assim o Senhor não disse: olha, nesse tempo, sinto muito, eu vou deixar vocês, eu não posso fazer nada. Não, Ele nunca vai nos deixar sem revelação, Ele nunca vai nos deixar só. Jesus disse que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim destes tempos, e aí sim, por toda a eternidade, estaremos para sempre com Ele, e isso é maravilhoso. Se você percebe que o mundo está mudando e você começa a ficar com medo, começa a ficar angustiado, não fique angustiado, faça alguma coisa, não vai tomar remédio, não vai buscar uma solução paliativa, debruce na palavra de Deus, abrace o Senhor Jesus, receba a palavra, creia no poder que há no nome de Jesus, permita que o Espírito Santo de Deus te encha de paz, de revelação, de sabedoria, de discernimento para este tempo. O Senhor tem provisão, o Senhor tem graça, o Senhor tem vida para você, o Senhor vai cuidar de todos aqueles que são dele, quer vivamos, quer morramos, estaremos para sempre com o Senhor. Se você quer se sentir motivado e encorajado a entender um pouco do que vai vir no cenário posterior, no cenário alguns tempos adiante de nós, o filme da vida do apóstolo Paulo, está no YouTube gratuito, tem em outras plataformas também, eu recomendo que você assista. Se você já assistiu, assista de novo numa perspectiva de últimos dias, entenda aquela situação, os irmãos vivendo escondidos, vivendo apertados, passando dificuldade, esperando um livramento, não é? Naquela época não havia livramento ainda, eles tinham que ser espalhados para pregar o evangelho. Na nossa época algo semelhante àquilo vai acontecer, mas nós estamos esperando, ou estaremos esperando, ou os que estiverem aqui estarão esperando a volta do Senhor, ou o próprio arrebatamento, ou ainda um livramento, ou ainda morrer pelo seu testemunho. E é tremenda a revelação que você pode ter vendo aquele filme, uma visão do cineasta trazendo realidades proféticas e bíblicas para entender que naquela hora o Senhor vai fortalecer todos os que são dele para perseverarem até o fim, serem fiel até a morte, se for o caso, e receberão a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te fortaleça, te dê revelação, sabedoria, entendimento, unção, para que nós possamos estar alinhados com tudo aquilo que o Senhor Deus tem para nós. Deus te abençoe. Até o terceiro vídeo desta série, dentro desta outra série, se Deus quiser, em nome de Jesus.